Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nestes dias de isolamento, estamos mais uma vez unidos diante do Senhor, a partir de nossas casas, você em sua casa, talvez em seu ambiente de trabalho, em um momento de refrigério, dentro do plantão, quem sabe. Então, nós estamos juntos diante do Senhor para um momento devocional, momento em que cultuaremos ao Senhor e o faremos em nossos lares e com a facilidade que a tecnologia nos permite. Abra sua Bíblia no Salmo 18 e nós faremos a leitura dos versos 30 a 32. Abra sua Bíblia no Salmo 18, 30 a 32, e às vezes alguém fala assim, mas está meio diferente. Se você está acessando pelo smartphone ou outro equipamento, acesse a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Então você lerá e acompanhará em consonância com aquilo que nós estamos lendo. Como disse, Salmo 18, versos 30 a 32, a palavra do Senhor nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Vamos louvar ao Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Ninguém é acima do nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somente o Senhor é Deus. E Senhor, nós queremos que entre nós se ouça o que os hebreus ouviam. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Neste dia, ó Deus, que é o teu dia, nós não podemos nos congregar em atendimento à santa convocação, mas em nossos lares nós nos congregamos, nos reunimos em pequenas igrejas espalhadas em nossa cidade, em nosso país e pelo mundo. E nós nos reunimos para afirmar que ninguém é como Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus além do Deus de Israel. Bendito seja o teu nome, ó Deus bendito, e que nesta hora o que nós te pedimos é que o Senhor, que é Deus acima de tudo e de todos,
que também é juiz soberano, fale aos nossos corações através da voz do reverendo Isaac. Em nome de Cristo e para a glória dele oramos. Amém. Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez, de forma remota, temos a oportunidade, o privilégio de podermos ouvir a palavra do Senhor, de podermos ser exortados, confortados, esperançados por ela. Sabemos que são momentos difíceis, em que não temos o nosso convívio obedecendo à santa convocação, mas Deus nos deu a tecnologia nesses tempos para podermos estar nutrindo em cada lar, em cada coração, com a palavra do Senhor. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, este que é o livro que nós temos meditado pela manhã, sobretudo nas 8 visões. Zacarias, capítulo de número 6, dos versos de 1 ao verso de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Zacarias 6, a partir do verso 1 até o verso de número 8. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem donde estavam perante o Senhor, de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, e o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: me percorrerei toda a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, porque agora temos o privilégio de ouvir a tua voz e ouvir a tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, em cada lar, com cada pessoa nesse instante, e que temos o privilégio de ser tocado, de ser, Senhor, ensinado pela tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, nos capacitando para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há uma palavra que há algum tempo em nossa sociedade vem sido clamada pelo povo, não só brasileiro, mas o povo de todo o mundo, é a palavra justiça. E esta palavra, ela está nos meios políticos, essa palavra está no meio social, esta palavra também está no meio jurídico, de maneira que então, esta palavra também está em nosso meio, nesta pandemia que vivemos. Porque muitos se perguntam: será que é justo o que nós estamos passando? Ou determinadas nações, ou determinadas famílias, ou determinadas pessoas? Onde está Deus e a sua justiça, que não olha
para esses males, para esta enfermidade. Quando nós vamos para o próprio dicionário, no seu conceito da palavra justiça, há muitos aspectos que o dicionário ele abrange essa palavra. Mas há dois aspectos que me chamam muita atenção. Primeiramente, justamente é a prática daquilo que é devido, ou seja, de dar o direito a quem se deve. E uma outra definição é a retidão. Bem, quando nós chegamos no livro do profeta Isaías, é justamente esse aspecto no qual nós nos encontramos. Um aspecto de olhar para a justiça de Deus. Pois foi pela justiça de Deus que o povo foi entregue a Nabucodonosor. Foi pela justiça de Deus que o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E agora este povo lhe retorna com Jerusalém arrasada, com suas casas arrasadas, de maneira que então eles têm também não só a incumbência de refazer as suas vidas, mas também eles são chamados por Deus para a reconstrução do templo, local este no qual Deus justamente se revela ao seu povo. Nós estudamos ao longo das manhãs em que estive para a pregação das visões de Zacarias, estudamos 7 visões. E o que nos é importante em relação a essas visões é que nós já tratamos uma concepção importante. Elas são como um quiasmo, ou seja, as visões elas estão se relacionando. E de maneira que esta 8ª visão, a última visão que nós vamos ver do profeta Zacarias, ela justamente está correlata com a primeira visão. E quando nós olhamos para o capítulo 1, dos versos 7 a 17, vemos que aquela visão ela está relacionada a cavaleiros. E ali então é como se Deus estivesse estipulado uma patrulha para prestar um relatório ao Senhor dos 4 cantos da terra. O que é importante naquela visão é que o povo estava retornando do cativeiro babilônico entre 518 e 520 a.C., aonde este livro é escrito, e havia uma certa pacificação entre o povo de Deus e justamente também as nações vizinhas. Pacificação entre o povo de Deus e o Egito, pacificação entre o povo de Deus e os medo-persas que governavam naquele momento. E então aqueles cavaleiros, eles saem percorrendo a terra, tratando justamente da providência de Deus em relação em dar ao povo do Senhor o momento oportuno de retorno, aonde eles não seriam afligidos pelos males da guerra. Ora, mas quando nós chegamos na 8ª visão, nós não vamos ver cavaleiros, ou seja, aqueles que vão da parte do Senhor para serem patrulheiros justamente do Senhor. Não é isto que veremos nessa 8ª visão, muito pelo contrário. Nós veremos agora carros, é como tanque de guerra. Não é Deus mais observando as nações, mas é Deus agora julgando as nações. De maneira que então esta 8ª visão, ela está relacionada justamente à contradição de um ditado que nós muitas vezes falamos. Muitas vezes nós dizemos, Deus tarda, mas não falha. Mas aqui,
é o inverso. Deus nem tarda e nem falha. De maneira que então nós vamos meditar esta manhã sobre o seguinte tema: o Deus soberano, ou seja, o Deus juiz soberano, soberano juiz. E este soberano juiz, ele sai para julgar a terra, julgar o povo. E nós vamos ver esta dinâmica, porque a quem ele vai julgar? Em que tempo ele vai julgar? Como será este julgamento? Acompanhe comigo verso a verso, para nós podermos entender o texto e explanando justamente aquilo que esta oitava visão, ela vem a nos falar esta manhã. Acompanhe comigo. Outra vez levantei os olhos e vi. Aqui mais uma vez o profeta ele é acordado, porque muito bem sabemos que as 8 visões foram em uma única noite. E ele é constantemente acordado pelo anjo para estas visões. Mas percebam que para esta oitava visão, não há uma ação do anjo para acordá-lo, e nem há também uma interpelação do anjo para perguntar o que ele está vendo. De maneira que então é algo direto que vem ao profeta. É uma visão direta, sem uma interpelação, sem um ato do anjo justamente em acordá-lo. É como se o profeta estivesse já constantemente, já acordando automaticamente, já se acostumando com esta situação. E levantei os olhos e vi, quer dizer, então eu ergui os olhos para justamente contemplar a revelação que Deus estava trazendo a mim. É assim que diz o profeta. E eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. Aqui é muito importante porque ele vai trazer a ideia de 4 carros e não de 4 cavaleiros. Mais uma vez, é a ideia justamente de Deus trazendo uma visão para ele agora de juízo. É como tanques de guerra sendo vistos pelo profeta. E aqui nós poderíamos então dizer, se são 4 carros, nós poderíamos então pensar nos 4 cantos da terra. Assim como é a primeira visão. Ou seja, que Deus, pela a sua onisciência, ele percorre os 4 cantos da terra, e ele então agora poderia estar julgando os 4 cantos da terra. Se na primeira visão, o vislumbre é justamente a onisciência de Deus, nos 4 cantos da terra, agora nós temos a onipotência de Deus, o justo juiz, julgando os 4 cantos da terra. Mas esse número 4, ele não só está atrelado à questão geográfica da terra, mas ele, sobretudo, ele está atrelado a nações. E nós vamos ver isso mais à frente, porque é justamente onde ele vai se levantar contra a Babilônia, se levantar contra o Egito, se levantar contra a Grécia, se levantar contra Roma. Ou seja, nações que pensaram ter o poder, o domínio e o controle sobre as pessoas, nações que subjugaram o povo de Deus, serão nações agora esmagadas pelo Senhor. Porque até mesmo Nabucodonosor, que levou o povo cativo, foi pela vontade de Deus. O próprio faraó que perseguiu o povo do Senhor, foi porque o Senhor o constituiu.
De maneira que então agora Deus olha para as nações que julgaram o seu povo, que subjugaram os seus eleitos. Este é o momento da minha vingança. E aqui não é uma vingança egoísta, como muitos nós às vezes temos, mas é uma vingança, porque estamos diante de um Deus que é santo, é a satisfação da sua justiça, ou seja, a sua santidade, de maneira que então ele julga estas nações. Mas o texto prossegue, e ele então vai nos trazer outro dado muito importante. Saíam destes dois montes. Primeiramente, ele vai trazer que esses carros saíam de montes. E aí nós poderíamos pensar e vislumbrar em montes conhecidos de Israel. Seria ou o Monte Moriá, onde Deus se revelou em relação ao sacrifício de Isaac. Seria o Monte Sião. Poderia também ser o Monte das Oliveiras. Mas aqui não está relacionado ao monte onde Deus se revela, mas sim nos fundamentos, nos alicerces da casa eterna do Senhor. É assim que, por exemplo, vai ser tratado os alicerces do templo de Salomão, em 1 Reis 7, de 13 a 22, onde vai se falar destas colunas, de maneira que então estes carros, eles estão saindo da habitação do Senhor e indo de encontro às nações para que Deus as destrua, para que Deus as julgue. Mas não só isso. Um outro elemento que nos faz justamente olhar para o julgamento de Deus, que esses montes eram de bronze. Ora, muito bem sabemos que um monte não pode ser de bronze. Mas por que esta linguagem? Por que este monte, então, ser de bronze? O bronze, no Antigo Testamento, sobretudo, era um material, era uma liga para dar força, para dar vigor às armas, a escudos, enfim, a armas de guerra. E não somente isso, nós também vamos ver o bronze revestindo o altar, que era de madeira, mas ele era revestido de bronze. E o altar, justamente, que era a expiação, era o sentido do juízo de Deus. Então, nós temos a ideia de que estes montes, sendo os alicerces das habitações de Deus, Deus saindo para julgar estes povos. Mas como era a imagem destes cavalos? Para os ímpios, uma imagem aterrorizante, vendo agora a mão do Senhor o julgando. Ele vai dizer, no primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. E a ideia justamente é aqui de sangue e de guerra. O primeiro carro era vermelho. Nós vamos ver justamente essa alusão aos cavalos e aos carros do Senhor quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 6, dos versos 1 a 8. Na abertura dos 4 selos. E aqui justamente é a demonstração do juízo de Deus sobre as nações. A demonstração do juízo de Deus sobre as nações. E este primeiro carro, sendo vermelho, seria aquele que derramaria o sangue. Seria aquele de guerra. Ou seja, o momento de matança. E ele vai dizer no segundo,
preto. Aqui, o cavalo preto, a ideia da morte, das pragas. E nós podemos vislumbrar isso justamente em relação ao Egito. E de maneira que então ele traz sangue, ele traz praga. O terceiro ele vai dizer que eles eram brancos. Não só Deus derrama o sangue, não só Deus traz a morte, mas o branco aqui quer dizer conquista. Então ele conquista essas nações. E no quarto, baios, que também quer dizer desolação, destruição. Todos eram fortes. A ideia de forte aqui, a palavra, é como uma rocha. Eles eram indestrutíveis. Por serem instrumentos do Senhor, eles eram inabaláveis, impetuosos. E então eles eram fortes. Todos eram fortes. A ideia justamente aqui de que não havia fraqueza nestes cavalos. Eles eram rochedos, inabaláveis. Mas o texto prossegue no seu versículo 4. E ele vai nos dizer: então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu Senhor? O importante aqui da visão é que não é o anjo que traz a visão para ele, nem o acorda para ver esta visão. Mas este anjo, sobretudo, está presente. E percebam aqui a dependência do profeta. Ele tem sim acesso à visão de Deus. Deus dá a ele então um acesso de vislumbrar o que vai acontecer. Mas, pelos seus olhos naturais, ele não consegue compreender a magnitude da revelação de Deus. De maneira que então ele recorre ao anjo para explicar a ele o que seria esta visão. Pois ele viu, mas não compreendeu. E então este anjo, que ele não só chama de anjo, mas ele diz: o anjo que falava comigo, que é isto, meu Senhor? Ele chama então o anjo do Senhor. Esta expressão, anjo do Senhor, é muito usada também em Apocalipse, aos anjos da igreja. E aqui nós estamos vislumbrando que não é um anjo no sentido angelical, mas é alguém que está fazendo a mediação entre Deus, a revelação de Deus, e o profeta. É alguém a quem este profeta recorre para compreender, para entender aquilo que Deus fala ao seu coração e aquilo que ele deveria transmitir ao povo. Aqui está a dependência. Deus me deu o privilégio de ver então a imagem, mas eu não compreendo o seu significado, e de maneira que eu tenho que recorrer àquele que pode me trazer luz ao entendimento da revelação do Senhor. E aí no verso de número 5, o anjo então vai falar para ele. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor. Os 4 ventos do céu. Aqui justamente ele traz mais um elemento, esse vento impetuoso,
que sai justamente diante de Deus. Ou seja, o cavalo, os carros, sendo elementos de justiça de Deus. Deus manifestando a sua justiça perante os povos. E quando ele fala justamente do céu, que sai de onde Deus estava, que eles saem perante onde Deus estava, é justamente a ideia não é o céu, no sentido apenas de firmamento, mas a ideia de céu aqui é justamente uma concepção de que Deus está acima da criação, Deus está acima das nações, Deus está acima dos reis. É uma ideia, então, de que esta morada de Deus, e que nós entendemos como morada celestial, é uma morada que está acima de todas as coisas já criadas. E então, da onde Deus estava perante o Senhor, estava de toda a terra. E aí ele fala justamente essa totalidade. Onde estava esse vento impetuoso? De toda a terra. Aqui então fala sobre este domínio de Deus sobre toda a criação, sobre toda a terra. Não há 1 milímetro, 1 centímetro, um diâmetro que Deus não tenha o controle. Não há um solo, um mar, um rio, que Deus não saiba e não possa controlá-lo, pois Ele os criou. E de maneira que, então, aqui, a expressão é que também ninguém pode escapar do juízo de Deus. É impossível se esconder justamente da justiça de Deus, dos olhos do Senhor. É isto que Adão tenta fazer no Éden. Ele está sobre toda a terra. A sua justiça alcança toda a terra. Os seus inimigos serão descobertos e ele os destruirá. De maneira que então nós vemos que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E aí ele vai explicar com mais detalhes, ele vai dizer, o carro em que estão os cavalos pretos, que é justamente de pragas, ou de destruição e de morte, sai para a terra do norte. Aqui então ele fala do norte. E ele fala justamente dos assírios que foram destruídos. Ele fala dos babilônios que foram levantados pelo próprio Deus, mas também serão destruídos. O império medo-persa também. E ele cita os pretos como sendo a morte e em seguida dos brancos após eles. Ou seja, os brancos indo também para esta direção. Deus conquista estas nações. E ele então, ele prossegue o texto e vai nos dizer, e dos baios para a terra do sul. Perceba que ele omite os vermelhos no texto. No verso 6 nós não vemos os cavalos vermelhos, que ele justamente citou no início do texto. De maneira que então aqui está implícito que este cavalo vermelho, que é a guerra, ou que é o sangue, que é o símbolo de uma totalidade, ele está presente, digamos assim, nos demais cavalos, ou nos demais carros. Então vai para o sul. Lembre-se que o parâmetro é Jerusalém. E de maneira que então agora ele também fala da assolação aos egípcios. Daqueles que durante muito tempo oprimiram o povo do Senhor, aonde Deus com o seu braço forte os tirou da terra do Egito. Mas haverá um momento em que Deus os destruirá definitivamente. O
texto ainda prossegue, ele nos diz: saem assim os cavalos, fortes, forcejando por andar avante. Percebam a ideia de imponência desses cavalos. A força ou forcejar por andar avante, não há um recuo da parte do Senhor. Deus não é um Deus que inicia uma batalha, que decreta algo e retrocede por circunstância. Mas pelo seu decreto, pela sua vontade, pelo seu domínio, ele prossegue avante, forte, forcejante, nos seus decretos, na sua vontade. Então o texto ele quer deixar claro para nós que na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não haverá misericórdia. Deus não irá retroceder os seus carros, Deus não irá retroceder os seus cavalos, Deus não irá fraquejar nas suas decisões ou voltar atrás do seu juízo. Ele irá de forma impetuosa destruir um por um dos seus adversários. E lembrando que destruição aqui não é aniquilação, porque haverá um inferno, haverá um lugar onde estes ficarão para toda a eternidade e sofrerão para toda a eternidade. Mas a ideia aqui é justamente no juízo final, no dia do Senhor, não haverá misericórdia, só haverá desolação, só haverá juízo, só haverá pranto, e Deus não voltará, Ele não vai retroceder no seu juízo. O texto então prossegue, ele vai dizer: para percorrerem a terra, o Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra. E percorri uma terra. O que é interessante é que este ide que ele usa, e aí também nós temos que entender que está se atrelando também os anjos que estão indo também cumprir a vontade do Senhor. Mas a ideia de ir ou de estar indo, a ideia de uma naturalidade, não é uma ideia de ide, de um mandamento, mas a ideia de indo, ou seja, de forma natural você faz isso, de maneira que então o juízo de Deus é algo que Ele fará constantemente. A ideia de não cessará. E imediatamente essa ordem, para que estes cavalos eles não cessem no seu cumprimento, para que esses instrumentos de Deus não cessem no cumprimento do seu juízo, imediatamente eles obedecem. Saíram por toda a terra do norte. E ele vai usar uma expressão que nos é importante: fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Ora, o que é então a guerra e o juízo de Deus? Repousar o seu espírito está então presente. Muitas vezes as pessoas acham que Deus estará ausente no inferno. Não, Ele se fará presente, e o que estará presente é o seu juízo, ou seja, repousar o espírito
de Deus. Assim como ele pairava sobre a terra e criava todas as coisas, esse Espírito também se fez presente em Cristo no seu batismo. O Espírito Santo, ele se faz presente também no dia do juízo de Deus. Ele se faz presente no juízo de Deus. De maneira que então o que estará é a justiça de Deus, é a desolação de Deus. Mas há algumas lições que nós precisamos aprender quando nós olhamos para este texto. E lições que nos fazem descansar no Senhor. A primeira lição é que nós olhamos para o mundo, para os governantes e para as nações, e muitas vezes achamos impossível que elas sejam derrotadas, destruídas, e nações e governantes muitas vezes se colocam como próprio Deus. Mas nós não podemos confiar em nações, em governantes. Isso não quer dizer que devemos nos revoltar contra ele, ou contra as nações, mas que no tempo certo, nações que desde a antiguidade da história blasfemam contra Deus, se levantam contra o Senhor, negam o seu nome, se colocam no lugar de Deus, haverá um tempo que estas nações serão esmagadas, que elas serão destruídas. Não há império que possa conter a força do Senhor. Não há império que possa conter a mão poderosa de Deus. Não há império que possa aguentar o seu juízo. De maneira que então nossa confiança não está nas nações desta terra. E o povo de Deus então pode descansar, porque no momento certo, Deus, ele então fará justiça. Uma outra questão que é muito importante. Nós muitas vezes queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Nós muitas vezes queremos ser juízes de nossas vidas, juízes da vida dos outros, juízes de governos, juízes de nações. Ora, quem julga não somos nós. Não somos nós que temos que nos revoltar e pegar em armas e se levantar contra as nações. Deus, no seu devido tempo, trará juízo a essas nações. Mas há um terceiro aspecto que muito é oportuno para o momento em que nós estamos vivendo. É o aspecto da providência de Deus. Deus, ele está nos quatro cantos da terra. Ele olha, ele vislumbra toda a natureza. Ele tem o domínio sobre todas as nações. Ele tem o domínio sobre todos os reis. Ele tem o domínio sobre todos os povos. Ele tem todos os exércitos nas suas mãos. De maneira que então, se nós estamos debaixo de Cristo, se nós estamos guardados em Cristo, não há exército, não há nação, não há governante que possa destruir e subjugar os eleitos de Deus, porque Ele preserva o seu povo.
A justiça de Deus, ela é justamente algo que nós podemos descansar, que nós então podemos não andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele provê as nossas necessidades. É através dessa justiça que também nós sabemos que somos amparados, porque Deus, no seu devido tempo, trará a justiça aos ímpios e preservará o seu povo. Quando nós falamos sobre o significado da palavra justiça, há um aspecto que é fundamental dentre vários significados que ela tem. Retidão. No sentido de que então, ora, porque Deus é justo? Porque Ele é um Deus santo. Não pensemos nós, que também pelo fato de Deus nos proteger, de Deus não nos dar o inferno pelos méritos de Cristo, se nós também não nos dedicarmos a ter uma vida santa, não pense você que nesta vida você está isento de também experimentar o juízo de Deus. De maneira que então, quando estamos diante desse cenário e desse quadro, há uma oportunidade e um privilégio para nós nos santificarmos mais, orarmos mais, lermos mais a palavra do Senhor, podermos estar com entes queridos e levando e proclamando a palavra. É momento então, diante de um Deus que é justo, nos santificarmos, não para a salvação, mas nos santificarmos, porque Ele já nos separou para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça descansar no Senhor, sabendo que Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de sermos alimentados por ela. E apesar de nós, Senhor, o Senhor fala conosco através da Tua Sagrada Escritura. Obrigado por essas visões que nós estudamos acerca do profeta Zacarias, que ela, sobretudo, nos traga ânimo, vigor, coragem, para que nós possamos perseverar, ó Senhor, naquilo no qual o Senhor nos tem chamado, para te honrar, te glorificar, ser obediente ao Senhor, grato ao Senhor. E te louvamos, ó Deus, por cada família, por cada lar, que nesse momento também pode, ó Senhor, ouvir a Tua voz e ser confortado, consolado, animado, esperançado por ela. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Depois de sermos abençoados pela exposição da palavra do Senhor, que nos desafia e nos convoca, nós então somos chamados a proclamar: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Meus queridos, esse é um tempo de dedicação em que nós refletimos sobre este Deus maravilhoso, em que nós reconsagramos as nossas vidas, e se estivéssemos reunidos presencialmente, nós entregaríamos os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor. Nós não podemos nos reunir presencialmente, mas nós precisamos responder em fidelidade, devolver os nossos dízimos, consagrar as nossas ofertas, porque são desses recursos que dependem a manutenção, tanto da estrutura da memorial na sede, em Piedade, quanto no sertão, em nossa congregação, quanto de igrejas com as quais mantemos convênio, quanto com a obra missionária com a qual cooperamos. Então eu quero convidar você que me acompanha a consagrar uma oferta ao Senhor, a entregar seu dízimo. Você pode fazê-lo através de um depósito ou transferência, não necessariamente agora, nesse momento. Vamos louvar ao Senhor.
Nós não podemos levantar e entregar o envelope, mas nós podemos, após este culto ou antes dele, fazer uma transferência bancária, um depósito, ou pedir a um diácono que venha até a sua casa, que vá até a sua casa e proceda esse depósito, e assim você vai contribuir para a obra, para o trabalho, o ministério da Igreja Presbiteriana Memorial. No céu, na terra, que maravilhas! Vai operando o poder do Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e multiplique os nossos recursos. Sei que há aqueles que me escutam, que estão sob a sombra até que não receber o salário. Que Deus nos ajude nesses dias. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como fazemos a cada domingo após o hino
de dedicação, após dedicarmos nossas vidas, os nossos recursos, nós oramos, impetramos a bênção, nos lembramos dos nossos aniversariantes, e eu quero fazer a leitura aqui dos nomes dos nossos aniversariantes, para que você ore por eles, para que você que aniversaria saiba que a sua igreja está orando por você. Há uma pessoa que não é mais membro de nossa igreja, mas que aniversaria essa semana, até esses dias fez uma transmissão e nos ajudou. Nossa querida irmã, doutora Rosália Medeiros. Então, que Deus abençoe Rosália, aniversário dia 5. Também temos outros aniversariantes, irmãos queridos, que continuam conosco em nossa igreja. São eles: Vilma Albuquerque, dia 7, Ranieri Medeiros, dia 8, Anália Oliveira, dia 9, minha amada filha, Deus abençoe, Cláudio Clare, dia 9, Sueli Bastos, dia 9, Márcio, dia 10 e Mary Lloyd, dia 11. Que o Senhor abençoe todos vocês, dê muitos anos de vida para desfrutar aí com sua família e para, quando essa quarentena acabar, nós trocarmos abraços e tempos de comunhão e convivência. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus e Pai, nós te louvamos porque reconhecemos que hoje, daqui para sempre, o Senhor manifesta o seu eterno poder. E no céu e na terra as maravilhas do Senhor se manifestam. Nós te louvamos pela possibilidade de nos conectarmos através da rede mundial de computadores e louvarmos ao Senhor. E sabermos que nesta hora vários irmãos e irmãs estão em culto em suas casas. E esses cultos estão subindo à tua presença, Senhor. E que nós te pedimos é que eles sejam agradáveis a ti. Que a voz de cada casa suba à tua presença e que essas vozes dessas pequenas igrejas sejam acolhidas por ti, como a adoração da Igreja Presbiteriana Memorial, espalhada em tantos endereços. Senhor, nós te louvamos por mais um ano de vida que consegues aos nossos aniversariantes. Que sobre eles esteja a tua mão, a tua bênção, Senhor, muitos anos de vida, de saúde, de paz e alegria. Abençoa-nos, ó Deus, no quesito sustento. Nós sabemos dos irmãos e irmãs que têm dificuldades neste tempo. Nós sabemos, ó Deus, da incerteza dos trabalhadores. Nós sabemos, ó Deus, da insegurança dos profissionais liberais, dos trabalhadores autônomos. Nós sabemos do medo daqueles que já foram despedidos, estão desempregados. Nós sabemos das apreensões dos comerciários, dos comerciantes, dos industriários, ó Deus, dos empresários. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Aquieta os nossos corações. Dá-nos a tua provisão e que saibamos reconhecer que tudo o que temos vem do Senhor. E daquilo que o Senhor dá, que nós ofertamos, daquilo que o Senhor dá, que nós compartilhamos com aqueles que têm menos que nós. Continua conosco, ó Deus, ao longo deste dia. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. E agora o que nós te pedimos é que o teu amor, que a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Hoje é o primeiro domingo do trimestre. Nós teremos também um momento que nosso DI tem feito, e aí uma palavra de reconhecimento e parabéns ao DI coordenado por Alisson Mislene e toda uma equipe de professores e professoras que tem cuidado das nossas crianças, tem dado o material de estudo da escola dominical para eles. Nós louvamos a Deus por suas vidas. E hoje é exatamente o primeiro domingo do trimestre, é quando é feito um momento de promoção de crianças de uma classe para outra. Nós também teremos um momento do DI em que Alisson vai falar dessa promoção. Não se esqueça, temos escola dominical após este culto, temos o culto às 18 horas e a programação ao longo da semana. Deus te abençoe. Amém.